moçada, tranquilidade, Enem comentado 2009, questão de número 30. Pega aí teu material, acompanha com a gente, vamos aprender um pouco mais de biologia, questão de bioquímica. Na verdade, uma questão de biologia molecular, porque ela não entra dentro da fisiologia da bioquímica. Ela entra apenas dentro do aspecto da molécula, que você, eu tenho certeza, que não vai ter dificuldade de compreender. Olha a questão 30. Sabes que a ingestão frequente de lipídios contendo ácidos graxos. Lázaro, o que é um ácido graxo? O ácido graxo, gente, é uma longa cadeia carbônica hidrocarbonada, certo? Com a extremidade carboxílica, um C-OH. Então, se tu pegar uma molécula, carbono, 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 e lá no finalzinho dela você tem um C-OH, isso é um ácido graxo. Esses ácidos graxos podem ser o quê? Saturados ou insaturados. Porque entre os carbonos da cadeia, você pode ter ligações apenas simples ou ligações duplas, ok? Os ácidos graxos são dos principais componentes dos lipídios. Entre eles, os glicerídeos, como óleos e gorduras. Entre eles, os fosfolipídios, que compõem as membranas celulares, beleza? Ele vai e diz, de cadeia carbônica insaturada, com isomeria trans, apresenta maior risco para o desenvolvimento de doenças o quê? Cardiovasculares. Moçada, ele está dizendo que um dos principais problemas cardiovasculares pode estar associado o quê? À gordura trans. E ele diz que nas gorduras trans você tem a presença de quê? Grife aí, ó. Ácidos graxos insaturados. Beleza. Dentre os critérios seguintes, qual é o mais adequado à escolha de um produto alimentar saudável? Se o produto alimentar ele tem que ser saudável, ele não pode ser trans. Ele teria que ser o quê? Cis. Tranquilo? O item A diz, se contiver base nitrogenada, você mais nem lê, né, gente? Base nitrogenada não é componente dos lipídios, é componente dos ácidos nucleicos, DNA, RNA, tranquilo? Item A falso. B, se contiver sais, estes devem ser o bromifluor, composição de lipídio, não faz sentido, não tem relação. C, se tiver presente compostos com ligações peptídicas entre os aminoácidos, se tiver ligação peptídica entre os aminoácidos, você está falando de quê? Proteína, não é de lipídio. E a questão fala de lipídios, atento a isso. D, se contiver lipídios, com duplas ligações entre carbonos, ou seja, insaturado, os ligantes de maior massa devem estar do mesmo lado da cadeia. Ou seja, se os ligantes deste carbono com dupla ligação estão no mesmo lado da cadeia, a disposição é o que, gente? Cis. E se a disposição ela é cis, ela é mais o quê? Saudável do que se esses ligantes de maior massa tivessem dispostos de maneira o quê? Contrárias, porque seria trans. Então, esse item D, que é a resposta, traz lipídios insaturados de disposição cis. Quais são os mais preocupantes para a questão nutricional? Aqueles de organização trans, porque tem maior estabilidade. Portanto, qual é a resposta da 30ª questão Enem 2009? Item D. Perfeito? E até a próxima questão.